Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Felipe Carvalho. Vamos então continuar com a nossa série de gravações sobre o circuito brasileiro do Campeonato Mundial de Excel 4. Este exemplo é o dia de carona, ele ocorreu no dia 20 do 7 agora. Foi a quarta prova do circuito, desenvolvido pelo Clis Novo. Temos aqui algumas instruções. O que é uma carona se não um deslocamento de um ponto ao outro, não é mesmo? E antes de qualquer coisa, vale ressaltar que nesta prova eu fiz 780 pontos, se eu não me engano, precisamente. Tá? 784, sim. Não fui tão bem, perdi muito tempo em uma questão que eu vou mostrar para vocês. E antes que eu esqueça, voltar aqui o tempo, de cronometrar e ver dentro dos 30 minutos se eu consigo esta etapa. Vamos lá? Valendo! Então, agora sim, instruções. Dia de carona. O que é uma carona se não um deslocamento de um outro? Não é mesmo? Mas algumas vezes sem precisar pagar. Questões de 1 a 5. Para responder às questões de 1 a 5, será necessário entender como se deslocar entre células distintas conforme as instruções. Questões de 6 a 7. Para as questões 6 e 7, além da utilização da planilha mapa, utilizaremos também ao lado os fatos, referências e variações. Essas informações irão modificar o humor do nosso passageiro, que estará pegando uma carona. Fique atento às instruções e uma boa viagem. Então eu tenho aqui, ó, ir ao banheiro, pneu furado, frutas colhidas, quase assalto, assalto, ver paisagem bonita, jogar videogame, piada ruim. Eu tenho aqui a referência de cada um deles e também tenho qual que é a variação aqui de humor que cada uma delas vai representar. Sabendo disso, vamos lá. Questões bônus. Então, o que, que nós temos aqui? Para deixar a competição um pouco mais empolgante, criamos 5 questões bônus para vocês. Essas questões podem ser respondidas a qualquer momento durante a sessão. Os pontos para essa questão serão somados à pontuação. Então a gente tem aqui, ó, 250 pontos bônus e mais 1000 da prova. Vamos começar pela prova. Qual é o número da linha de cada referência? No exemplo, temos a referência A16, cuja é 16. Ok, então, direto, a primeira coisa é, eu transformo esse cara em uma referência e com a função lin, eu pego somente a linha dele. 14. Para todos. Ok, 40 pontos. Qual é o número da coluna de cada referência? E ele está pedindo o número e não a letra. Então, mesma coisa que eu fiz, só que ao invés de usar call para trazer a coluna. Pronto, preenche. Ok, somamos mais 80. Médio fácil. Para cada conjunto de referências fornecido, quantas vezes aparece a coluna G da primeira referência? Neste exemplo, temos que a primeira referência possui a coluna G aqui, avaliando todas as referências desse exemplo. Ou seja, o que ele está falando contamos essa coluna ao total. Legal. A primeira que tem aqui é a G. E eu quero saber quantas vezes a G aparece aqui dentro. Existem várias maneiras de fazer isso. A que eu costumo fazer é, primeiro, função esquerda, sem nenhuma informação, já me traz que a primeira que ele encontra é a Q. Ok. Então eu vou substituir a letra Q, ponto e vírgula, dentro deste carinha aqui, por nada. Então eu estou substituindo. Tá? Então, dentro deste texto, a letra Q por nada. Então eu tenho todo o meu texto sem a letra Q. Vou descobrir quantos caracteres tem aqui, ó, no caractere. 81 caracteres. Se eu fizer num ponto caractere do texto original menos o texto sem a letra G, vai me trazer que, letra Q no caso, 4 referências foram tiradas daqui. Substituir. Deixou o texto menor em 4 caracteres. Perfeito. Qual a distância total percorrida entre duas referências? Não é permitido deslocamento na diagonal. Por exemplo, iniciamos com a nossa contagem na célula B2, de maneira considerando
somente deslocamentos verticais e horizontais. A distância da célula B6 é igual a 6. Esse percurso aqui é bem tranquilo. Vou utilizar a função ABS para poder trazer qual não importa se dê negativo ou positivo, se a referência estiver antes ou depois, ele vai transformar em número positivo. Ok? Então, eu vou pegar aqui, primeiro, a diferença de colunas. Então, eu vou pegar coluna de reto deste cara. Então, eu estou pegando a coluna deste cara, vou fazer menos a coluna direto deste cara aqui. Fecho o meu ABS, olha só. São duas colunas que estão andando da S para Q, ou da Q para S. Como o ABS ele está aqui, é indiferente. Se eu tirar o ABS aqui, ó, dá 2, então ele está indo de S para Q, porque a S está depois da Q. Em alguns casos, dá negativo, porque o P vem antes do N, ou o N vem antes do P, ok? Então, por isso que eu utilizo a função ABS para garantir de que vai ser sempre 2, não importa o resultado. Legal. Se eu pegar a diferença de colunas e somar com a diferença de linhas, eu vou ter exatamente o percurso qual que é aqui. Pronto. Então, essa é a diferença. Aqui 5, aqui andou 9 e assim sucessivamente. Só calculei a diferença entre eles. Muito bom. Qual o local de chegada após a seguinte sucessão de... Legal. Esse caso aqui, eu tenho funções lambdas que resolvem de maneira mais rápida. Eu já deixei prontas, ok? Mas, vamos lá. Vou fazer aqui de uma maneira diferente. Eu não tenho setas diagonais, o que facilita muito o processo. Então, vamos fazer o seguinte. Ó, eu vou abrir uma a qual eu vou chamá-la de 5. Vou copiar 90, prática muito comum. Nós utilizamos aqui para modelar os nossos dados. E aqui vai ser a formatação mesmo. Aqui vai aparecer a resposta do exemplo 5. Depois nós vamos utilizar aqui, ó, vai colocar uma tabela de dados. Dados, teste de hipótese, tabela de dados. Onde a minha referência vai ser de coluna exemplo 5. Ou seja, o exemplo 5 que tiver aqui, ele vai replicar para todos os demais, passando pelas etapas de cálculo. Então, olha só, igual procx, procura exemplo 5, case, para na coluna B, ponto e vírgula, para trazer a coluna G e depois a coluna H. Olha só. Ou até mesmo eu poderia fazer aqui, ó, H. As duas colunas aqui. Ok? Então, igual este texto a partir deste cara, ponto e eu quero uma sequência de caracteres. Quantos tipos? De maneira que se separe de 1. Ou seja, todas as setas bonitinhas aqui. E aí, eu vou fazer uma configuração aqui do lado rapidinho, para que a gente possa, então, trabalhar com setas da melhor forma possível, tá? As setas, ela tem uma particularidade que funciona da seguinte maneira. Vou pegar para cá esse cara. Eu vou ter aqui a seta, né? Ter coluna. Então, igual único, o acento, este cara aqui. Tá aqui as 4 setas, já que eu não tenho canal, copiar e colar valores para... Legal. Esse cara está andando uma linha para baixo e nenhuma coluna. Esse cara está andando menos uma linha e 0 colunas, ou seja, estou jogando para cima, fica negativo. Esse daqui está
0 linhas e menos uma coluna, ou seja, na mesma linha, uma coluna à esquerda, esse daqui está 0. Estas são as minhas referências para o direcionamento das células. Vamos aqui, ó, tag dir, direção. Perfeito. Igual, proc x. Quero procurar estes caras, ponto e vírgula, dentro destas setas, para trazer, primeiramente, qual é a linha. Está aqui a linha. Aqui, ó. Agora faço a mesma coisa para a coluna. Usando estas setas para trazer a coluna. Então já sei cada uma onde está. Agora, endereço. Endereço. Aonde está a minha referência? Então, eu vou fazer um desloque indireto. Vou colocar aqui igual a esta. Indireto, eu vou pegar a partir desse aqui. Esta é a minha referência. E vou fazer um desloque. Então, eu vou deslocar a partir desta referência essa quantidade de linhas e essa quantidade de colunas. Ok? O que o desloque me trouxe, eu vou utilizar aqui. Eu tenho a função endereço, acho que vai ser mais simples, onde eu vou fazer a linha do meu desloque, ponto e vírgula, e agora vou fazer também a coluna desloque, e ela me fala que eu quero um número relativo, fecho meu endereço e olha só. Então, se eu andar uma para baixo, eu vou para R67, tá certinho. Se eu fizer isso com o processo, o último que ele chega é o Q66. Ou seja, é só colocar aqui, ó, igual Q66. E rapidamente, eu já sei a resposta deste cara. Vamos ver se está certo aqui, ó. Q66, perfeito. Ele já replicou para os outros por causa da nossa tabela de dados. Exercício 5, feito. Vamos fazer o 6. Vou copiar tudo isso aqui. Vou jogar aqui, ó, exemplo 6. O exemplo 6, eu vou botar aqui para exemplo 6. Ele começa em 90. Vou validar aqui. 110. Par. Está dando problema. Perfeito. Então vamos lá. Nesse caso aqui, temos a partida, o fato e o deslocamento. Agora que você já entende sobre deslocamentos, vamos para o mapa. É colorido, mas as cores não significam nada. Apesar de todos os deslocamentos apresentados, qual a variação absoluta de humor do passageiro, considerando somente o fato apresentado? Então, observação: os endereços nunca se repetirão dentro da mesma questão. Considere também a variação do ponto de partida. Isso eu errei na prova, eu não considerei o ponto de partida, caso aplicável. Neste exemplo, devemos considerar apenas os fatos de paisagem bonita. Ao longo de todo o trajeto, passem apenas 2 células com este fato. Com isso, a variação absoluta é 30, ou seja, ver paisagem bonita traz aqui, ó, 15 pontos. Se eu passei 2 vezes durante o trajeto, então ele vai me dar 30. Perfeito. Vamos para o exemplo 6. Aqui, ao invés de trazer até H, eu vou até I. E aqui, ao invés de pegar E2, H2 e ok. O exercício está basicamente pronto. O que eu preciso saber, então, aqui? Igual indireto deste cara. Porém, existe um detalhe importante. Eu preciso saber o indireto da planilha mapa para saber o que tem lá. Então, mapa são em FC. Então, agora eu sei o que tem em cada um dos meus
endereços. Com base nisso agora, o que eu vou fazer? Eu preciso saber, paisagem bonita, qual que é a minha base? Qual? PROC-X, procura ver paisagem bonita, ponto. É só. Os fatos, F4, vírgula, LAL, para trazer qual é a referência, também quanto vale. Então, eu tenho aqui a referência V, vale 15. Agora, igual, fonte Cs, conta para mim aqui dentro, ponto e vírgula, quantas vezes aparece PB, este resultado você muda por 15. Deu 30. Um menos aqui, sem querer. Olha só, tenho aqui, só que ele falou aqui que é absoluta, né? Então, ABS, que nós já aprendemos lá em cima, e olha só, está aqui, estão aqui as variações 6. Está correto. K, 6, tudo perfeito. Vamos para o 7, então. Nós temos aqui o 7. Para aqui, por exemplo, 7. Pega aqui. Vai de 130. Todas. Perfeito. Agora aqui. Volta para 2. Setas. Ok. Vejamos o case. Na questão, antes de iniciar a viagem, o passageiro tem 100 pontos de humor. Iremos analisar a variação do humor ao longo de cada movimento do trajeto. Para cada deslocamento, devemos calcular o total do humor do passageiro. Os fatos ocorridos no trajeto. Qual é o maior valor de humor registrado em cada questão? Maior registrado. Ok. Então, vou começar com 100 pontos, igual PROC-X. Eu vou procurar todos esses caras, descobrir quanto que eles valem aqui, cada um deles. Para trazer esta variação. Ó, é zero, se mantém como zero. Perfeito. Eles começam em 100. Logo, esse mais esse, 120, aqui 160. No exemplo, ele fala 7. Temos 100 pontos. No ponto de partida F8, frutas colhidas totaliza 120. Depois temos videogame totalizando 160. Depois, piada ruim, 145. Ok, é isso. Ser feito. Vamos aqui. O máximo que nós temos dentro do intervalo é 205. Sentido. Faz sentido. Correto. Beleza. Chegamos nos 1000 pontos. Vamos às perguntas bônus. Dois fatos possíveis. Dos 8 fatos possíveis, qual é o que menos aparece no mapa? A resposta deve ser o fato e não sua referência. Ok? Então, igual. Seguinte, mapa. Nome. Chamar de underline mapa. Pode ser o seguinte. Ó, conte se eu quero contar dentro de underline mapa estas referências. Está aqui. Certo? Ele quer saber o fato que menos aparece. Qual
toque X. Cura para mim 0. Aqui para trazer este cara. Porque cara aqui. Beleza. Exata ou próximo item maior. Ok? Então, o próximo maior que 0 vai ser o menor dali. Perfeito. Quantas células do mapa estão vazias? Igual contar ponto vazio, underline mapa. Ok. Qual é a soma de variação de humor, somando somente os fatos que eram positivas? Qual? Soma Cs. Quero. Qual é a soma da variação de células? Então, vou pegar esse igual Cs. Quero somar aqui toda vez que for maior que. Ok. No nível 5, quantas vezes aparece o deslocamento para cima? Ok, então eu vou aqui no exemplo 5, vou aproveitar e fazer assim, ó. Igual conte.cs, dentro desse intervalo, quantas vezes aparece a seta para cima? Apareceu 6 vezes. Então, eu vou ficar aqui, fazer novamente a tabela de dados, preenchendo com o exemplo 5. Quantas vezes apareceu? O máximo 10 vezes, a soma 124. 7, 5, beleza. E sobre as questões do nível 6, qual é o maior número de vezes em que o fato ver paisagem bonita apareceu ao longo de uma mesma questão? 6. Paisagem bonita está aqui. Vou fazer o mesmo processo, olha só. Cara aqui, qual? Vocês. Na verdade, o ponto 6 está pronto aqui, né? A diferença é cá, aqui eu vou colocar o paisagem. Apareceu do exemplo. Então, teste de hipótese, tabela de dados. E aqui, e aí o máximo de vezes que apareceu foi 4. Com isso, 1.250. Claro que na hora da prova não estou nessa paz onde sobra 8 minutos, muito pelo contrário. Eu não consegui fazer as questões 5 e 6 na prova e também só consegui fazer as duas primeiras bônus. Então, não consegui finalizá-la, mas agora temos aqui, ó, 250. A prova, ela tinha um grau de complexidade no entendimento e não tanto na execução. Mas foi uma boa prova. Então, espero que tenham gostado, pratiquem bastante e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.